Opa, e aí? Bom, finalmente mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente eu peço desculpas por ter demorado um pouco de ter postado esse vídeo. Final de ano tá um pouco corrido, mas enfim, trago aqui a review do Team Hi-Fighter 3 Plus, um in-ear bastante conhecido na comunidade audiófila e lançado ali no segundo semestre de 2021. Para quem não sabe, a audiofilia é um hobby no qual você sempre busca, né, uma reprodução fiel à de gravação de uma música por meio de diferentes fones. E, bom, eu sou um mero amante, tá? Muitos fones já passaram pelas minhas mãos, eu tenho outros. Então, com essa minha experiência, com essa minha base, eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive com esse carinha aqui. Bom, primeiramente, ele é um all-round. O que isso significa?
é um termo que designa fones que possuem uma boa execução em diferentes gêneros musicais. Desde música eletrônica a clássica, esse fone se dá muito bem, e esse é um dos maiores benefícios que ele traz, pelo preço e comparado aos outros concorrentes. Agora falando de preço. Bom, é um fone que você consegue encontrar na casa dos R$300. Eu vou deixar aqui no link na descrição, 2 links de 2 lojas. Um que é a Team Hi-Fi Global Store, pelo qual eu comprei esse fone, e a Lucky Euro Store, lojas muito famosas, bem conhecidas, por venderem fones desse nicho. E falando de garantia, comprando diretamente com a Team Hi-Fi ali no AliExpress, você consegue uma garantia de 12 meses. E caso você compre o fone com outros vendedores, cabe a eles estipularem a garantia, mas aí o AliExpress ajuda bastante nisso. Sobre acabamento, é um fone muito bem feito. O corpo todo é feito em plástico, um plástico rígido, sem rebarba, um plástico que tem uma textura que me lembra resina, então seria meio que um plástico resinado, principalmente aqui pela parte frontal, onde a gente tem esse grafismo e o logo da marca centralizado aqui no meio. Bom, sobre o formato, é um fone muito confortável, tem esse formato universal, se encaixa muito bem nos ouvidos, e eu acho que o conforto vai se dar, eu acho que para a maioria das pessoas, tá? O isolamento é muito bom, é um fone que isola muito bem e muitas vezes é um fone leve, então muitas vezes você não percebe que você está com ele nos ouvidos. O bocal é de alumínio, não é rosqueável e também há presença de filtros. Eu não vi a Team Hi-Fi vendendo filtros para esse fone, eu não sei se são substituíveis, mas eu gostaria que isso ficasse um pouco mais esclarecido pela Team Hi-Fi. Então, para ter um pouco mais de cuidado, sempre recomendo vocês limparem as ponteiras para não chegar a acumular sujeira aqui. Sobre dados técnicos, é um fone que consegue tocar muito bem em celulares. E por quê? Bom, a sensibilidade é de 105 dB por miliwatts e uma impedância de 32 ohms. Então são números interessantes, não há necessidade de amplificadores e, bom, é um fone que conta com um driver dinâmico por lado. Receita clássica, nenhuma receita diferente, Por exemplo, a gente tem outros fones da Team Hi-Fi, por exemplo o T2, famoso T2, que tem 2 drivers dinâmicos por lado, ou também como outros fones da KZ, que ela ama usar diversas armaduras balanceadas, Mas enfim, é um driver dinâmico com diafragma em LCD, um diafragma em cristal líquido, muito usado em alguns fones ali antigamente pela JVC e pela Sony. E bom, falando agora da parte mais importante, que é propriamente o som, antes de eu entrar a falar dos 3 espectros, eu gostaria de falar sobre a espacialidade que esse fone traz. Quando eu digo espacialidade, é a característica de você conseguir ali distinguir a posição dos instrumentos. E esse fone se dá muito bem com isso. É um fone muito legal para você escutar, principalmente instrumental. Então você consegue ali ter uma certa profundidade, uma certa envolvência, nesse quesito. Então, ou seja, é um fone que consegue muito bem deixar transparente, como os instrumentos eles estão organizados ali, durante a música. Mas bom, falando agora dos graves, eu quero começar a falar dos graves, depois dos médios e depois dos agudos. São graves muito, mas muito bem trabalhados. Não são graves relaxados. O que acontece é que esse som tem uma tonalidade um pouco mais equilibrada, porém com esmero maior nos graves. Mas o que acontece é que os graves eles não chegam a atrapalhar e nem chegam a se atritar, digamos assim, com as outras frequências. Então, assim, são graves que possuem um ótimo corpo, uma ótima envolvência. Principalmente ali quando você escuta Caravan, do John Watson, no filme do Whiplash. Ali no minuto 6:15, você consegue perceber que durante esse pico de bateria que tem na música, entre velocidade e os diferentes timbres, o fone ele consegue se dar muito bem. Então, eu acho que até certo ponto, ele traz ali um detalhamento impressionante e até mesmo um pouco mais técnico.
tá? Eu gosto muito da mesclagem, né? Entre os graves e os subgraves, principalmente quando você escuta um Vaporwave ali, né? A gente tem Resonance, do Home, ou também a música eletrônica. Escutar música eletrônica aqui também é muito legal. Por exemplo, Be True, do Comics, né? Então, eu sei, assim, ou seja, né? É um fone que, nesse quesito dos graves, eu acho que ele vai agradar a todo mundo. Eu acho que ele tem um aspecto democrático, ou seja, ele vai agradar a todos os paladares. Eu acho isso muito interessante, porque em todos os gêneros musicais, os graves eles se dão muito, mas muito bem, tá? De certa forma, eu não teria um ponto negativo a citar, tá? O que eu realmente gostaria que tivesse um pouco mais de detalhamento. Só um pouco mais para você conseguir ali desfrutar, né, um pouco dos instrumentos, só que, assim, de instrumentos que tem uma tonalidade um pouco mais grave, só que até certo ponto eu acho que seria grosseria da minha parte exigir demais, tá? Então são ótimos graves, são graves que vão agradar a todos. Mas então, e sobre os médios? Bom, é um fone que traz médios neutros e bem naturais, bem naturais. Isso é bem perceptível, é gostoso, sabe, de você escutar vozes tão, tipo, tanto femininas quanto masculinas. Eu acho que essa neutralidade, essa naturalidade se dá muito bem, sabe, com algumas músicas. Mas o que acontece é que, realmente, os médios, eles são um pouco recuados. Você sente que eles, assim, não têm tanta presença. Não que chegue a incomodar, tá? Não nesse ponto. Mas o que acontece é que realmente esse fone ele segue uma curva Harman. Para quem não sabe, curva Harman é quando você tem uma intensidade um pouco maior ali nos graves e nos agudos e os médios um pouco mais recuados. Isso é bastante perceptível. Eu gostaria sim que os médios eles fossem um pouco mais vívidos, sabe? Tivessem ali um pouco mais de textura, né? Porque muitas vezes eu sinto que as vozes ali são um pouco rasas, né? Mas no final dos contos, eu acho que a neutralidade e a naturalidade das vozes, né? Ou seja, dos médios, é muito boa. O que realmente é interessante, um fato, né? Que é curioso, é que os médios graves, eles, né? Que conseguem manter essa neutralidade. Né? Eu até fiz um teste ali na equalização, eu diminui somente 1 decibel, né? Nos médios graves, e eu consegui perceber que os médios se tornaram um pouco mais brilhosos, né? E principalmente os médios agudos, chegando ali a, digamos assim, chegar ao ponto de ser tão brilhoso de arder um pouco os ouvidos, sabe? Então, é assim, de fato, né? Então, eu percebi que os médios graves, eles conseguem ali segurar, dar um limite ali nos médios, mas eu gostaria sim que tivessem um esmero maior, né? Fossem um pouquinho mais encorpados, mas tirando isso, são bons médios. E finalmente, falando agora dos agudos. Os agudos nesse fone são maravilhosos. São bem texturizados, são suaves, têm uma boa extensão, ou seja, eles são presentes, né? Até ali em frequências, né? Maiores, digamos assim. E, bom, eu realmente gosto muito porque eles são bem limitados. Eles não chegam a serem estridentes, não chegam a se embaralhar, não distorcem, né? Mas esse fato de ser limitado não tira também, tá, a liberdade de execução, tá bom? Eu acho que assim, os mesmos elogios que eu levo em consideração aos graves, eu levo aqui em consideração aos agudos. São ótimos agudos. E eu gosto muito, principalmente quando você escuta ali Primavera, do Ludovico Einaudi, e trabalhando, né, os agudos, trabalhando harmoniosamente com os médios e com os graves. Então eu gosto bastante, sim, dos agudos. Eu acho que eles são bastante competentes. Enfim, muito obrigado pela atenção até então. Eu realmente agradeço pelo apoio que vocês vêm me dando. E é isso. Espero que a próxima semana, né, eu poste mais um vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho sacrificante, ficou um pouco longo, mas eu quis, né, fazer com que ele fosse completo. Realmente, muito obrigado e até mais.